Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Eu sou Antônia Adriana Mendes, sou cursista do curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva pela UES e estou no momento como professora no município de Guaraciaba do Norte. Sou graduada em Pedagogia. Tenho especialização em português e literatura e mestrado em formação para professores. No momento estou vestindo uma blusa cinza com detalhes em preto, uma calça jeans, uso óculos com detalhes em vinho e esse é um trabalho do módulo 2, Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva, no qual eu optei por fazer sobre o desenvolvimento humano na visão de Vygotsky. Agora eu vou fazer uma pergunta. Gostaria que vocês pensassem sobre isso. Você já parou para pensar como a gente aprende? Como se desenvolve o pensamento, a linguagem, a consciência humana? E o que é o desenvolvimento? O que é o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento humano, ele acontece quando há o processo de crescimento e transformação do ser humano ao longo da vida, envolvendo vários aspectos, né? Desde aspectos biológicos, psicológicos, emocionais, sociais até os culturais. Ele começa desde a concepção e segue até a velhice, sendo influenciado por fatores internos, como por exemplo a genética, e também por fatores externos, como a educação e as relações sociais. Então, assim, o crescimento humano, ele é bastante complexo, porque, de acordo com Vygotsky, a gente cresce com o outro também, né? E quem foi Vygotsky? Quem é esse? Que teoria é essa, né? Vygotsky foi um psicólogo russo do início do século XX. Para ele, o ser humano não se desenvolvia sozinho. Para ele, todo ser humano se desenvolve com o outro, pelo outro e por meio do outro. Então, a gente precisa um do outro para se desenvolver na concepção desse psicólogo. Vygotsky era um psicólogo russo, né? Teórico do desenvolvimento infantil, fundador da teoria sociocultural e desenvolvimento. Viveu em período de intensas mudanças sociais na Rússia pós-revolução. Ele morreu cedo, tinha apenas 37 anos, mas ele deixou um vasto repertório, né? Ele desenvolveu suas ideias em um período de grandes transformações sociais. E mesmo com a vida curta, ele deixou mesmo uma obra revolucionária. E essa obra até hoje influencia a educação, a psicologia e as ciências humanas. Nós temos outros teóricos também muito importantes, mas hoje estou focando aqui na teoria dele, do desenvolvimento humano, na visão dele, do Vygotsky. Os princípios da teoria sociocultural, que é a teoria do Vygotsky, né? O desenvolvimento humano ocorre a partir de interações. A aprendizagem precede o desenvolvimento. O conhecimento é culturalmente construído. A linguagem é ferramenta central para o pensamento,
né? Então, na visão dele, o aprendizado, o desenvolvimento humano, na realidade, acontece a partir das interações sociais. Ele acreditava que o aprendizado só acontece primeiramente no ambiente social, entre as pessoas, e somente depois se interioriza no indivíduo. Então, para ele, as relações sociais são fundamentais para que o aprendizado realmente aconteça, que o conhecimento seja adquirido. Então, primeiro as relações sociais, para depois o aprendizado individual, né? Aí vem a questão da cultura, né? Que primeiro o conhecimento é culturalmente construído. Então, primeiro ele constrói a partir do aprendizado na sociedade, para depois ele interiorizar o que ele aprendeu para si. E a linguagem, de fato, é uma ferramenta muito importante para que o pensamento da criança seja centralizado, não só da criança, em todo o ser humano. Então, para ele, a interação social, a integração entre a sociedade é o coração do desenvolvimento. Então, essa interação é fundamental. Olha só que lindo esse pensamento dele. O ser humano se desenvolve com o outro, pelo outro e por meio do outro. Então, é necessário que haja as relações sociais, porque elas que são a base para o desenvolvimento cognitivo. E a aprendizagem acontece primeiro no plano social, depois no plano individual. Então, para que a aprendizagem aconteça, segundo a visão deste psicólogo, é preciso primeiro acontecer a aprendizagem no plano social e somente depois vai para o individual. Então, se conclui que é necessário essa interação social. É de fato o coração para que haja desenvolvimento das crianças. Um dos conceitos centrais da teoria de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal, ou ZPD. Ela representa a distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda. E é justamente neste espaço que o aprendizado realmente acontece, né? Então, o aprendizado vai ocorrer no intervalo entre um e outro, entre ela estar sozinha e estar com a pessoa que faça a mediação desse aprendizado para que ele realmente aconteça. E é nessa distância entre um e outro que o aprendizado vai acontecer. E, de fato, essa mediação se torna fundamental para que a aprendizagem de fato aconteça. Outro ponto fundamental é o papel da linguagem. Para Vygotsky, a linguagem não era só uma forma de comunicação, mas também uma forma de pensamento. Ela media o desenvolvimento cognitivo e é moldada pela cultura em que vivemos. Então, a nossa linguagem vai ser moldada também pela cultura. A cultura tem influência na nossa linguagem. A gente pode ver logo aqui, ó, a linguagem é instrumento de mediação entre o social e o individual. Ou seja, aquilo que eu aprendo na sociedade vai fazer parte do meu eu, sozinho, do meu eu individual. Ela permite organizar o pensamento, a planejar ações, resolver problemas e é influenciada pela cultura e pelas interações sociais, ou seja, a linguagem não é igual para todos. A linguagem depende do tipo de cultura, da sua vivência, né? Então, dependendo da educação, da cultura que você adquire naquele meio social, é que a sua linguagem tem um papel fundamental. Então, fica bem claro que a cultura, né, influencia bastante na linguagem. O papel do professor e do mediador. O professor, os pais, os colegas mais experientes atuam como mediadores. A aprendizagem é colaborativa e exige interação significativa. A mediação deve considerar a ZPD para ser eficaz. Por isso, o papel do professor, da família e de qualquer adulto ou colega mais experiente
é o mediador. A aprendizagem é sempre colaborativa, nunca isolada. Mas essa aprendizagem tem que ser significativa, ou seja, ela tem que ter sentido, não pode ser qualquer coisa. Ela tem que ter um significado. E o mediador não precisa necessariamente ser um professor, o pai, a mãe, um tio, um primo, até mesmo um irmão que tenha mais conhecimento, que tenha mais experiência, pode agir como um mediador de aprendizagem dessa criança e pode atuar como tanto. Entender o desenvolvimento humano na perspectiva de Vygotsky é reconhecer que somos seres sociais. Aprendemos com o outro na troca, na escuta, na convivência, e é essa interação que nos transforma, é essa transformação que nos leva a adquirir o conhecimento individual. Então, a escola e a família são ambientes fundamentais de desenvolvimento. A aprendizagem acontece de diversas formas, né? E as formas devem ser dirigidas de uma forma significativa, para que ela aconteça da melhor forma possível. E como dizia Vygotsky, o que a criança consegue fazer hoje com a ajuda, conseguirá fazer sozinha amanhã. Então, você gostou? Então curte, compartilhe e principalmente reflita. Com quem você aprende todos os dias? Peço desculpa aos colegas, né, pelos erros. Eu estou um pouco nervosa, né? Nunca fiz isso, é a primeira vez, então estou um pouco ou muito nervosa, né? E assim, o que eu digo aos colegas, professores, é que a gente tem que entender que a inclusão não é apenas colocar todos em uma sala, né? É sim criar oportunidades onde cada um possa crescer, possa florescer. E o papel do educador é fundamental para construir pontes de aprendizado e amizade entre todos os alunos. Então, caros professores, acreditem no potencial de cada aluno, transformem a sala de aula em um espaço onde todos se sintam bem, se sintam acolhidos, se sintam queridos, se sintam amados, valorizados e capazes de aprender juntos. Um beijo no coração e fiquem com Deus.